sabe, o fogo do conselho é um dos momentos que eu mais curto quando vou em um acampamento. E eu fico olhando pro fogo e isso me ajuda, parece, a me concentrar minha mente para mais perto de Deus. Esses valdenses, o povo que eu estava falando para vocês, eles eram pessoas que em sua vida enfrentaram grandes dificuldades por causa da disposição deles em ser fiéis a Cristo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já passou por alguma dificuldade muito grande por causa da tua fé em Jesus? Eu olho para a minha vida e penso, cara, eu nunca passei por algo tão difícil na minha vida por ser fiel a Jesus, sabe? Não como essas pessoas que corriam risco até mesmo de perder a vida. Mas a gente sabe que, na verdade, nós sabemos que não vai ser sempre assim. Nossa vida não vai ter sempre essa tranquilidade. Em algum momento nós vamos ser provados. Os nossos valores, os nossos princípios vão ser postos à prova. Tem um verso da Bíblia em Tiago capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Quando eu leio esse verso, principalmente o versículo 8, sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Às vezes a gente pensa que a caminhada cristã ela é um tiro de 100 metros, uma corrida de explosão, né? Não, a caminhada cristã ela é uma maratona, se for vermos como uma corrida. O apóstolo Paulo ele fala, né? Ele compara a vida cristã com uma maratona, com uma corrida, mas não é uma corrida rápida. É uma jornada. E às vezes nós queremos as coisas no nosso tempo. E quantas vezes eu já me questionei assim: Senhor, será que falta muito para o Senhor voltar? Será que em algum momento eu perdi um pouco essa paciência e essa noção de espera? Será que tem outras coisas na minha vida que estão talvez ocupando mais a minha mente do que o desejo de ver o Senhor voltar? Às vezes nós temos a impressão de que Jesus está demorando. E essa impressão pode vir por causa de alguma dificuldade que a gente está enfrentando, talvez na escola, na faculdade, na família. Mas a verdade é que nesse verso que eu li, Deus ele nos dá uma dica. Sejam pacientes. Mas essa paciência, ela vem junto com outra característica que nós também devemos ter, que é o desejo, a expectativa de ver Jesus voltar. E agora eu quero que você, olhando para esse fogo aí, com essa fogueira, né, que está no chão, eu queria que você meditasse um pouco sobre suas expectativas de ver Jesus voltar. Será que esse é um dos seus maiores desejos? Ou talvez você tenha colocado outra realização sua, pessoal, na frente desse desejo. Quando a Bíblia fala para a gente ser paciente, não quer dizer que a gente não deve se importar. Não. Fala que nós devemos ser pacientes para nos ajudar, de certa forma, a nos prepararmos para esse grande momento. Sabe? Muitas vezes, nós nos estabilizamos em nossa vida, às vezes outras preocupações tomam a nossa mente e nós acabamos esquecendo o que é mais importante. Nós acabamos esquecendo que na verdade nossa vida não se resume a esse lugar. Algumas preocupações às vezes nos deixam tão chateados que a gente perde a esperança num futuro que é eterno e que é brilhante. E quando eu leio que nós devemos ser pessoas que sejam pacientes e que tenham essa expectativa da volta de Jesus, eu vejo que muitas vezes eu tenho que mudar algumas atitudes em minha vida. Eu vejo que eu tenho que mudar, talvez, algumas prioridades. Quando nós vivemos com a certeza de que Jesus um dia vai voltar, isso é refletido, esse desejo é refletido em todas as nossas ações. É refletido nos nossos relacionamentos. Se reflete no modo como a gente enxerga a nossa vida. Eu vejo assim,
O fato de você estar aqui hoje, de você separar esse final de semana para vir fazer parte desse acampamento, mostra um pouco do desejo que você tem, talvez, de valorizar as coisas eternas. Se desligar um pouco daquilo que são as preocupações rotineiras, e muitas vezes essas preocupações, que às vezes são necessárias, elas tomam lugar do que é o mais importante. E o mais importante é o nosso desejo de ver Jesus. Então por isso eu queria que você falasse com Deus nesse momento, abrisse seu coração para Ele e falasse para Ele: Senhor, eu quero criar mais expectativa quanto à sua volta. Eu quero ter mais desejo de ver o Senhor voltar. Eu quero que essa seja a minha principal vontade. A Bíblia ali ainda fala, no verso que eu li, que a vida de quem espera a volta de Jesus não é fácil. E como eu falei no início, os valdenses são um exemplo disso. A vida deles não era fácil, gente. Talvez a vida de muitos de nós, por enquanto, seja. Mas em algum momento aquelas pessoas que servem a Jesus, elas terão que provar a sua paciência e a sua perseverança. E ainda aqui no verso de Tiago, no versículo 9 do capítulo 5, a Bíblia diz assim: Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está à porta. E tomem como exemplo o sofrimento e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Enquanto nós esperamos a volta de Jesus, nós temos a oportunidade de desenvolver relacionamentos. E aqui esse verso fala que a atitude de quem tem paciência e aguarda o retorno de Jesus é evitar as murmurações. Hoje em dia a gente não usa muito essa palavra. Mas isso, para ser um português mais claro, é sobre as fofocas, sobre falar mal dos outros, sobre desanimar os outros. Vocês fazem parte de um clube que não é apenas um clube para fazer atividades recreativas e talvez de pioneiria. Não. Esse clube é para fortalecer vocês em suas vidas, sabe? É para fortalecer os seus laços. É para fortalecer a sua fé. E é por isso que nós, como amigos, como família que a gente tem de coração, nós precisamos animar uns aos outros. Evitar aquilo que pode nos dividir e nos fortalecer. Porque uma coisa que o clube tem a capacidade é de fortalecer relacionamentos e estreitar laços. E vocês têm o privilégio de fazer parte desse clube, sabe? Então, eu vejo, na verdade, o Clube dos Gravadores como uma oportunidade para a gente seguir o que a Bíblia nos disse aqui nos versos que eu li. Nos dando a oportunidade de desenvolver a paciência, que muitas vezes é necessária. Não só com o nosso amigo, mas a paciência em tudo. Entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E quando alguma dificuldade vier, e agora pensa no momento que você tem que exercer sua paciência, você vai ter a oportunidade de fazer isso. Que isso seja feito. Além da paciência, o clube também nos ajuda a desenvolver esse desejo de ver Jesus voltar. Porque nos ensina os valores, né, que estão embasados na Bíblia. Um dos ideais dos gravadores que eu mais gosto é o voto de fidelidade à Bíblia. Porque é um compromisso que todos nós fazemos com a verdade. Assim como os valdenses que eu falei no início, eles tinham esse compromisso com a Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir. Você é fiel a um Deus que está prestes a vir. Só que sabe o que é mais interessante em relação à fidelidade que nós devemos, esse compromisso que nós devemos ter com Deus? É que não existe uma fidelidade baseada na sua capacidade. Quantas vezes já me indaguei: Senhor, eu quero tanto ver o Senhor voltar, mas eu não sei se eu consigo ser fiel a Ti. E a verdade é que eu não consigo, por mim mesmo. Mas Deus não exige a nossa fidelidade baseada na nossa capacidade. Ele exige a nossa fidelidade baseada na fidelidade que Ele primeiro teve conosco. Ué, como assim? A Bíblia fala que nós desenvolvemos a fidelidade porque Deus um dia foi fiel primeiro conosco.